Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de também agradecer o convite do SENGE para participar desse evento, parabenizar pela organização. Se trata de um tema de extrema relevância, já foi destacado aqui anteriormente. Eu sou pesquisador da Fundação de Economia e Estatística e nessa instituição nós temos aí, entre as principais atribuições, o levantamento de dados estatísticos aqui do Rio Grande do Sul e também a realização de análises econômicas, dentre elas a de percepção de desafios, de oportunidades à economia gaúcha, análise socioeconômica em geral. Então, eu vou focar a minha apresentação principalmente no Estado, tá? Então, território de análise é a economia gaúcha, é o Rio Grande do Sul, e eu vou iniciar tratando um pouco sobre o papel da agropecuária no crescimento econômico do Estado. A gente percebe que, ao longo das últimas décadas, já há bastante tempo, a agropecuária ela tem perdido protagonismo na geração do produto interno bruto, geração de renda na economia gaúcha. Esse é um movimento que é observado no Brasil também, mas ela ainda é responsável por cerca de 10% do valor adicionado bruto aqui do Estado, que é uma participação significativamente superior à observada no Brasil, de 5,3%. Então, no Rio Grande do Sul, 10% na agropecuária, 24% na indústria, o restante em serviços e administração pública. E aí surge uma primeira questão que vai perpassar aí toda a apresentação, de por que se atribui tamanha relevância a um setor de atividade que historicamente perde participação econômica e atualmente contribui diretamente com apenas 10% do valor adicionado do Estado. Entre os economistas gaúchos já se tornou quase que um mantra repetir que quando a agricultura vai bem, quando a agropecuária vai bem, a economia gaúcha vai bem também. Mais recentemente, dado o agravamento da crise econômica nacional, a agropecuária tem sido percebida como um setor que abranda os efeitos da crise, ou seja, o Rio Grande do Sul, o PIB cai menos porque a agropecuária ela ameniza a queda da indústria e do setor de serviços, o que tem sido verdadeiro. Uma primeira resposta a essa questão é porque nos últimos anos, o dinamismo da agropecuária tem sido diferenciado. Vocês podem perceber aí pela linha marrom que o crescimento da agropecuária é superior ao crescimento da renda aqui no Rio Grande do Sul, e esse movimento, a partir de meados dos anos 2000, é muito determinado por um cenário externo, né, de demanda elevada por principalmente a soja, como a gente vai detalhar na sequência, com uma certa estagnação da indústria e menor crescimento dos serviços. A gente percebe também que existe uma estreita relação entre a variação do produto interno bruto gaúcho e a produção de grãos. Então, os anos onde ocorre a frustração de produtividade, em razão de adversidades climáticas, sobretudo, são os anos onde o nosso PIB cresce menos que o PIB brasileiro. Mais recentemente, nós também tivemos aí uma retração no produto, mas aí mais associado a essa crise estrutural da economia brasileira. Então, a economia gaúcha está suscetível a essas adversidades climáticas, o que todos sabemos. Ainda nessa semana, a Fundação divulgou os dados do primeiro trimestre desse ano, né, do Produto Interno Bruto, e a gente percebeu que a agropecuária teve uma
queda significativa aí de mais de 8%, uma queda superior à observada no país. Isso já foi destacado aqui pelo secretário, né, que essas culturas de verão que são colhidas, uma parcela maior até o mês de março, elas sofreram ou com redução de área nesse último ano, ou com quebra de produtividade, o caso da uva, do fumo, do arroz também, que tiveram efeitos adversos, portanto, na renda, o que confirma a regra de que quando a produtividade agrícola ela sofre, a nossa economia também sofre. Eu vou falar então um pouco agora sobre que agropecuária é essa, né? Quais são as características da agropecuária gaúcha. Então, hoje o Rio Grande do Sul ele é um grande produtor. Dentro do Rio Grande do Sul, a soja é o principal produto, seguida então da produção de arroz e de frango. Esses são os principais produtos na contribuição para o valor bruto da produção agropecuária gaúcha. E para o país, nós temos uma participação muito significativa na produção de arroz, na produção de maçã, na produção de fumo, na produção de uva, na produção de soja, suínos e leite também. Houve boa parte desse dinamismo de crescimento do valor da produção agropecuária se deveu ao crescimento da produção de grãos no Estado. Então, eu tracei aqui nessa figura o avanço da produção ao longo do ano dos principais culturas aí, produtoras de grãos. E a gente percebe como, a partir da metade aí dos anos 2000, a soja ela ganha um dinamismo muito acentuado de crescimento aqui dentro do Estado, e também um crescimento do valor bruto da produção associado ao movimento de preços, e a esse incentivo também ocorreu um crescimento da área e da produtividade nesse período, seguido aí de um ritmo de crescimento menor das demais culturas da agricultura. Esse crescimento da produção de soja no Estado, ele é diretamente vinculado à demanda externa. Mais de 85% do que a gente produz de soja é direcionado ao mercado internacional, ou na forma do grão, ou de farelo e óleo. E nós tivemos, nesses últimos 15 anos, uma mudança muito radical no mercado internacional. A China, que lá no início dos anos 2000 importava 10 milhões de toneladas, aqui eu peguei os dados da semana passada do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a previsão para o próximo período é de mais de 80 milhões de toneladas de necessidade externa de soja da China, nesse processo de conversão de proteína vegetal em proteína animal na dieta do chinês, principalmente daquele que migrou para o meio urbano e que obteve ganhos de renda nos últimos anos, o que lhe proporcionou ter acesso a esse novo tipo de alimento. E quem supre essa necessidade da China é, basicamente, a América, então, Brasil e Estados Unidos, seguidos da Argentina, aí como principal ofertante, sendo que aconteceu uma mudança bastante radical também em termos dentro do complexo soja do que é vendido, até a China ganhar esse protagonismo aí todo, o Rio Grande do Sul exportava mais farelo e óleo para a União Europeia e hoje basicamente está concentrada na venda do grão para o país asiático. A resposta dessa demanda, desse crescimento, desse incentivo via preços, foi então o espraiamento da produção da soja no território gaúcho. Tem um mapa de 1990, 2000 e 2013, a gente percebe como a soja avançou
em direção ao sul do Rio Grande do Sul, né? É um movimento local que também foi observado em outras regiões do país. Aqui no Rio Grande do Sul, ela avançou, sobretudo, sobre áreas de cultura, outras culturas de verão, como, por exemplo, o milho. Aqui está destacado, lá na mesorregião noroeste, né, um crescimento de mais de 300 mil hectares de cultivo da cultura. No estado foi quase 1,5 milhão, aqui com os dados projetados para 2016, um crescimento de 36% na área nesse período, sendo que nas regiões sudoeste e sudeste, nessas mesmas regiões, também ocorreu um avanço expressivo em termos de área. E o inverso disso a gente pode perceber na própria área de cultivo do milho, né? Hoje temos aí um problema bastante expressivo aí nos custos de produção dos setores de carnes, em razão da escassez do produto, do preço do produto atualmente praticado. Então, na fronteira, na região noroeste, temos uma retração de área de mais de 250 mil hectares na produção de milho, né? No Rio Grande do Sul, de mais de 400 mil hectares. Então, essa redução da área de milho aumentou a necessidade externa do produto de outras regiões do estado. O Rio Grande do Sul já era deficitário, historicamente tem sido deficitário, tem uma necessidade para fazer frente à produção animal, e, nesse momento, temos um quadro de demanda externa aquecida, quebra da safra nacional, os preços externos muito remuneradores, e isso acabou impactando diretamente na rentabilidade da produção animal. A gente sabe dos casos aí do oeste do Paraná, do oeste de Santa Catarina, e aqui no Rio Grande do Sul isso também tem ocorrido, o que é um dos desafios aí, sem dúvida, que o setor tem de enfrentar no curto prazo. Na pecuária, então, as nossas principais produções, em termos de valor bruto da produção, é a produção de frango, de bovino, foi do leite até pouco tempo, tivemos alguns problemas que todos sabem, né, dificuldade a gente também depende do mercado nacional para escoar a nossa produção, mercado internacional temos dificuldade de inserção, e depois de suínos. Uma segunda resposta àquela pergunta original, por que a agropecuária é tão importante, ou é atribuída tamanha importância, é percebida ainda no pessoal ocupado, e principalmente da agricultura familiar aqui no estado. Então, aí na região noroeste, mais abaixo, no Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, há um contingente populacional muito grande de agricultores familiares ocupados nessa atividade. São mais de 440 mil estabelecimentos, segundo os dados do Censo Agropecuário de 2006, que infelizmente a gente tem aí a notícia que não vai ser realizado agora, repetido para a gente perceber essas mudanças. Temos 1,2 milhão de pessoas ocupadas, sendo que 990 são pessoas ocupadas na agricultura familiar no estado. 86% dos estabelecimentos agropecuários, segundo o censo, eles reúnem características da agricultura familiar, segundo a lei federal. Esses estabelecimentos, eles ocupam 30% da área, neles estão situados 81% do pessoal ocupado, e eles respondem por 49% do valor da produção. Então, aqui no estado tem uma concentração um pouco menor que o Zander referiu anteriormente, com os dados do país em termos de participação, dada a nossa estrutura fundiária, as características locais de organização da produção. Essa agricultura familiar, ela é muito relevante na produção de uma série de alimentos consumidos
tanto domesticamente quanto exportados. Então, por exemplo, aí as maiores participações na mandioca, na produção de leite, feijão, aves, suínos, na produção de milho, bovinos, inclusive na soja, no trigo e no arroz, é uma participação expressiva da agricultura familiar. Bom, uma terceira resposta à importância da agricultura é de que, apesar de participar com somente 10% do valor adicionado bruto, a agropecuária é fonte de matéria-prima para uma série de atividades industriais aqui no Estado. Então, a produção agrícola ocorre, a agropecuária ocorre, e esse produto ele é transformado, boa parte dele transformado localmente nos limites do Estado. Nossa indústria de alimentação é a principal indústria do Estado. Então, nós temos lá 15% do valor da transformação industrial é da indústria de alimentos. Emprega mais de 125 mil pessoas formalmente, né? Então, nós temos bem claro que essa relação é uma relação sistêmica da agropecuária com os demais setores econômicos no Rio Grande do Sul. Um outro ponto aqui para a resposta é que, além de ela ser fonte de matéria-prima para a indústria, a agropecuária também demanda máquinas, equipamentos e insumos, boa parte deles de elevada complexidade tecnológica, né? Então, sendo aí um indutor de produção nesses segmentos. E no Rio Grande do Sul, nós já fomos chamados de celeiro do país, e esse período nos rendeu aí uma herança de capacidade produtiva de implementos, máquinas agrícolas, que nós, apesar de a produção agrícola ter se expandido mais em direção ao norte do país, nós perdemos participação na produção agrícola, nós mantivemos o espaço na produção de máquinas e implementos, um setor que apresenta uma remuneração média muito superior à dos demais setores da economia gaúcha. Cerca de 50% da nossa indústria de máquinas e equipamentos aqui no Estado é constituída de máquinas e equipamentos agropecuários, certo? Nós temos uma especialização muito grande nesse setor, né? Sendo que ele responde aí por 12% da indústria gaúcha, a indústria de máquinas e equipamentos. E esse estímulo gerado pela expansão da produção agrícola nacional, ele foi aproveitado localmente. Percebam o dinamismo da indústria em geral, desde o início dos anos 2000, e o dinamismo da indústria de máquinas e implementos. Esse gráfico aqui vai até 2014, houve uma queda mais recentemente, dado também a fatores restritivos de crédito, incerteza, que inibiram a continuidade de investimento. A formação bruta de capital na crise tem sido aí o componente da demanda que mais cai, e isso na agropecuária também ocorreram reflexos. Então, eu costumo dizer que, se é inegável que a economia gaúcha depende da agropecuária local, também se fortalece uma outra percepção, de que o avanço da indústria gaúcha está cada vez mais atrelado à agropecuária, à agricultura nacional. Bem, aqui eu tenho disposto a evolução do emprego nessa indústria, apenas a título de curiosidade, sendo que nós temos, no estado do Rio Grande do Sul, pelo menos 3 aglomerados produtivos nessa indústria de máquinas agrícolas, bastante conhecidos, né? Inicialmente lá em Santa Rosa, Horizontina, na produção de colheitadeiras, que convencionou se chamar de APL
colheita, depois em Panambi e Condor na produção de silos e aquele que tem sido mais dinâmico mais recentemente na região ali do Alto Jacuí, produção, Não Me Toque, Passo Fundo, Ibirubá, Carazinho, que é o chamado APL pré-colheita, que se especializou aí na produção de máquinas e implementos voltados ao cultivo agrícola originalmente, e mais recentemente essas empresas expandiram o mix de produtos, né, tendo avançado para produtos de máquinas de maior complexidade. Aqui é o reflexo da crise, né? A partir de 2013 nós temos saldos negativos no emprego, como reflexo da queda da produção de máquinas, foi mais sentido lá em Panambi, Santa Rosa, Passo Fundo e Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, com saldo negativo. Nos últimos 21 meses seguidos, o saldo nesse setor tem sido negativo, com uma perda aí de mais de 7 mil empregos. Então, eu volto à pergunta, por que se atribui tamanha relevância à agropecuária? E, através dessa figura, a gente tem uma percepção melhor, né? Se a agropecuária está situada aqui no segmento dentro da porteira, naquela definição do agronegócio, lá da década de 50, do Davis e do Goldberg, que se tornou um clássico, né? Existem atividades antes e depois da porteira que se beneficiam da produção agropecuária diretamente, né? É a indústria de transformação, que principalmente está vinculada à agropecuária, e aqui eu não trouxe os dados dos serviços que são mais difíceis de serem identificados, mas, sem dúvida, existem diversos tipos de serviços, de armazenagem, de distribuição da produção, que também são induzidos, são beneficiados pela expansão agropecuária. Os dados da indústria extrativa e de transformação do Rio Grande do Sul, eu fiz um exercício aqui de agregação das atividades que podem ser caracterizadas como do agronegócio. Pelo menos 30% das atividades da indústria de transformação do Rio Grande do Sul podem ser assim classificadas, o que demonstra o peso da atividade agropecuária e seus reflexos sobre as demais atividades. Então, se destaca o abate, fabricação de produtos da carne, fabricação de tratores, máquinas e equipamentos, moagens de produtos amiláceos, aí, o trigo, o arroz, fabricação de óleos e gorduras, laticínios, bebidas alcoólicas e assim por diante. E nessa agregação também a gente percebe que praticamente 2/3 do que se exporta do Rio Grande do Sul são produtos do agronegócio. Os efeitos adversos da crise, eles foram menos percebidos nesse setor, mas eles foram sentidos. Tá? A gente percebe que ainda desde 2012 aqui a gente tem um crescimento no emprego formal das atividades vinculadas ao setor, um estoque de trabalhadores um pouco menor nesse último ano, mas se comparado com dos demais setores, a queda foi muito menos expressiva. Aqui eu tenho, segundo os segmentos, dentro da porteira, agronegócio e depois da porteira. Então, no primeiro trimestre do ano, a gente teve um saldo positivo no setor, apesar da crise. E aqui eu elegi alguns poucos desafios, também o tempo ele é bastante exíguo, para falar sobre a agropecuária, que podem afetar a agropecuária. O primeiro deles é a questão da demografia, né? O Rio Grande do Sul é um estado que possui uma clara divisão com o crescimento populacional no leste e decréscimo no oeste, norte. Isso é um problema, né, que vai afetar seguramente a forma de organização da produção agropecuária gaúcha nos próximos anos, já impactou, né, e vai precisar ser enfrentado, adequadamente estudado e endereçado. O Rio Grande do Sul é o estado que, no período aqui de 2000 a 2010, teve o menor aumento populacional do Brasil, 5%. É o estado onde, o primeiro
que vai ter o fim do chamado bônus demográfico, a participação da população potencialmente ativa no total da população vai cair. Isso se deve ao menor ritmo de crescimento populacional, principalmente ao aumento da participação das pessoas com mais de 65 anos. Então, a sucessão rural aqui é um problema que já é percebido em diversas regiões, né? Então, nós vamos ter aqui um decréscimo de população, vamos atingir um máximo de 11,1 milhões e, a partir de então, uma retração de população, né? Essas estimativas são mais seguras do que as econômicas, né? Existe um instrumental mais adequado para isso, e é algo que nós precisaríamos aí estudar. A região que mais perde população é justamente aquela onde tem a maior participação de agricultores familiares. A gente observa que a migração é maior do rural para o urbano, nessas regiões, e também para fora dessas regiões. Então, o Rio Grande do Sul, historicamente, apesar do Zander ter vindo para cá, adotado o Estado, historicamente é o Estado onde muito mais as pessoas migram do que recebe pessoas, né? E isso acentua esse problema da demografia. Então, nós observamos que a taxa líquida migratória ela é superior nos níveis maiores de escolaridade, de uma forma geral no Estado e também aqui na mesorregião noroeste. Então, nós perdemos população para Santa Catarina, nessa região, há uma migração em direção à região metropolitana, à região da Serra também, o que acaba determinando esse saldo negativo. Trouxe alguns dados e para assinalar também a questão do Vale do Taquari. Hoje à tarde vai ter um painel sobre a experiência dos condomínios na produção leiteira no Vale do Taquari e, além da elevação da produtividade, esse tipo de iniciativa também é um reflexo da própria dificuldade da sucessão no campo, né? Encontrar novos modelos de organização que permitam fazer com que a produção continue crescendo, apesar do envelhecimento populacional. Aqui, entre os municípios que têm uma maior participação de idosos, o Vale do Taquari e a fronteira noroeste se destacam aí entre os principais. E um outro desafio mais setorial que eu trouxe também se relaciona a esse setor intensivo em tecnologia, que é o de produção de bens de capital para a agricultura, intensivo em tecnologia que proporciona melhores rendimentos aos trabalhadores, que tem um impacto também relevante em termos de desenvolvimento regional mais equilibrado no Estado, porque a sua indústria ela está, em maior medida, localizada no interior, né? Temos alguns desafios na produção desses bens de capital. Dois deles eu destaco, né? Primeiro, que nós tivemos um bloqueio, praticamente um bloqueio do mercado argentino nos últimos anos, né? Houve uma política de substituição de importações desde 2010 na Argentina, que dificultou a entrada dos produtos gaúchos naquele mercado, né? Então, nós já exportamos, aí, em média, cerca de 25% da nossa produção, isso caiu radicalmente e a Argentina era o principal mercado. Então, se essa indústria está localizada aqui, nessa região do Rio Grande do Sul, ela tinha uma área de atuação que se estendia até o estado do Mato Grosso e também abastecia a Argentina. Essas indústrias, principalmente as multinacionais, elas escolheram o Brasil, o Rio Grande do Sul, por uma trajetória histórica de produção, aí, para ser uma espécie de plataforma de exportação também dessas máquinas, e os investimentos realizados na Argentina nos últimos anos por essas mesmas empresas praticamente
inviabilizam a continuidade das vendas para atender o crescimento da produção agrícola desse país. E também esse distanciamento em relação à região de maior crescimento da produção agrícola pode se constituir um entrave aí, à medida que a logística tem um peso que não pode ser desprezado. A nosso favor pesa o fato de que as aglomerações produtivas elas estão bastante estabelecidas e são fonte de vantagens competitivas para as empresas aqui situadas. Então, temos um mercado de trabalho especializado, uma infraestrutura consolidada, um ambiente inovador. Boa parte dessas empresas aí se destaca, inclusive, no ranking de patentes nacional, por estarem a todo momento oferecendo produtos inovadores, seja inicialmente voltados ao plantio direto, mais tardiamente à agricultura de precisão, né? É um setor bastante dinâmico e inovador. Seriam esses os meus primeiros apontamentos, dado a restrição também do tempo. Não sei se eu corri um pouco demais, mas eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado.